Eu reassisti Escritores da Liberdade e agora vim compartilhar o que eu achei sobre. Bem-vindos ao meu canal e antes de eu começar a falar sobre o filme, eu vou pedir por favor, caso você goste do conteúdo, que você se inscreva, que você curta o vídeo e comente algo caso você queira. Bom, eu reassisti Escritores da Liberdade, que é um filme de 2007, dirigido por, vou ler aqui, Richard LaGravenese, que conta a história de uma classe de inglês em uma escola em Long Beach, na Califórnia. Bom, a escola em questão era uma escola que até uns anos atrás ela era muito prestigiada. Ela tinha vários melhores alunos da região. Só que por conta de um incentivo da Secretaria da Educação, acho que é do Estado, né? Eles eram um programa de inclusão, onde esse programa de inclusão, entre aspas, obrigava jovens marginalizados a frequentarem as escolas. As escolas, no caso, essa escola em específico. Então, na visão dos professores que estão lá há muito tempo, o nível de ensino da escola decaiu, por conta que o nível de aprendizagem dos alunos decaiu também. Bom, esses jovens marginalizados, a maioria participam de gangues, então, gangues voltadas à sua etnia. Então, a gente tem principalmente 3 grupos marginalizados, que no caso são os latinos, os negros e os asiáticos, onde essas gangues se rivalizam entre si. Então, a gangue das pessoas negras rivalizam com a gangue das pessoas latinas, que também rivalizam com as asiáticas, e vai nessa questão de uma gangue matando pessoas da outra gangue. Boa. Até que início do período escolar, do primeiro ano do ensino médio deles, que lá eles chamam de freshman year, uma professora chega para dar aula. Ela nunca tinha lecionado antes. Essa professora chama Erin Gruwell, que é interpretada pela atriz Hilary Swank. Tô lendo aqui, tá, gente? Hilary Swank. E ela fica muito empolgada, tipo, porque esse primeiro trabalho dela, ela até fala pra chefe de educação da escola que ela tá indo pra essa escola, que ela escolheu essa escola justamente por conta do programa de inclusão, que é algo que ela sempre quis ajudar as pessoas. E então ela tava com muita expectativa. E a expectativa, tipo, é quebrada na primeira aula que ela vai dar, que ela vê que, tipo, essa rivalidade entre as gangues acontece dentro da sala de aula. Opa, terminou tudo aqui. Essa rivalidade acontece dentro da sala de aula. Porque os adolescentes não estão mostrando nenhum tipo de cooperação, de querer aprender a matéria dela, e ficam muito, tipo, entre aspas, picuinha, mas ficam muito na questão, tipo, olha, não quero falar com ninguém que não seja do meu grupo. Que acho que é o que causa o primeiro impacto e a primeira pergunta a ser feita do filme é por que os jovens vão querer aprender alguma coisa ou aprender alguma matéria que tá ali, sendo que quando eles saem da escola, o dia a dia deles é pura perseguição, abuso geralmente de uma gangue contra a outra e um sentimento que eles podem ser mortos a qualquer momento. Por que alguém ia querer, tipo, tá ali estudando se em tese isso não vai ajudar na vida deles fora da escola, sabe? E essa é uma situação que a personagem principal ela tem que pensar para adaptar as aulas dela para essa realidade. Para entender, tipo, que acho que a questão, uma das questões principais do filme é fazer que os adolescentes, né, eles entendam que, isso do ponto de vista dela, né, não extremamente concorde, mas do ponto de vista dela, que o principal agente de mudança e motivador que tem que ter essa mudança são as próprias pessoas, são os próprios adolescentes que tem que fazer. Então eles têm que querer mudar o cenário deles para que o cenário a princípio mude. Basicamente, a trajetória do filme é sobre isso. Basicamente, união, empatia e discussões produtivas, que eu acho que é o que levanta o filme, são essas discussões que a gente tem entre alguns personagens. E uma das maneiras que a professora encontra de conseguir se comunicar, se aproximar dos alunos para trazer mudanças, é que eles escrevam um diário. E não necessariamente vai ser importante o conteúdo que está escrito nele, ela só quer que eles escrevam algo.
E, tipo, não importa se eles vão escrever algo positivo, algo negativo, se eles vão escrever sobre o passado, se eles vão escrever sobre o presente, se eles querem escrever, tipo, o que eles querem fazer no futuro, ela só quer que eles escrevam. E a partir daí que a gente vê mais fundo o ponto de vista dos personagens. São poucos personagens, vamos dizer assim, que se destacam de maneira narrativa. Tem alguns que eu vou comentar depois, mas, tipo, são muito poucos. E a gente vê alguns desses, tipo, contando a própria história, né? Então eles escrevem no diário, só que aí o... Esqueci, o recurso narrativo que o filme usa é eles falando, né? Eles narrando o que eles escreveram. E é uma parte do filme que é muito, muito legal. A professora não força ninguém a escrever e que ela leia, mas ela fala, caso alguém queira ler, coloca nesse armário aqui. E todo mundo coloca. Ou seja, que a gente vê que adolescentes e crianças, principalmente, no caso, adolescentes e crianças, principalmente, é, gostam de ser ouvidos. Eles querem ser ouvidos. Porque adolescentes sentem que não são ouvidos o suficiente. E realmente, né, dá pra ver que poucas pessoas ali realmente é, têm essa abertura dentro de casa, têm essa abertura no dia a dia, ou alguém que eles conseguem se abrir pra conversar sobre problemas do dia a dia. Boa. Queria deixar um adendo que o filme é baseado em uma história real e é baseado num livro que tem o mesmo nome, Escritores da Liberdade. O filme, num quesito geral, ele é bom. Possui algumas lacunas que realmente não acho que precisam ser respondidas. No caso desse filme, a experiência de ver a trajetória dos personagens, da mudança que acontece com eles, compensa muito mais do que um desfecho excepcional, tipo, e todo mundo ficou bem, sabe? Tipo, a trajetória que a gente vê deles durante o filme é muito mais importante do que esse final que as pessoas esperam, né? Queria destacar 3 situações que eu acho que são muito boas e elevam o filme. O primeiro da April Lee Hernandez, que interpreta a Ava, que vamos dizer que seria uma segunda personagem principal, talvez a primeira. O filme começa com uma narração dela, explicando como é que é a vida, como ela entrou pra gangue, porque o pai dela foi preso. Então, podemos dizer que ela também é uma personagem principal, junto com a professora. É, E a atuação dela é muito, muito boa. Eu acho que ela não fez nenhum outro trabalho tão significativo depois de. Eu acho que nenhum desses que eu vou falar fez um trabalho significativo depois desse filme. Mas a atuação deles é muito, muito boa. Eu gostaria de ver mais coisas é, mais emocionais deles em outros filmes, né? O próximo é o Jason Finn, que faz o Marcos, que é um jovem negro. Que a história dele eu acho ele muito triste. Ele, na verdade, é um cara bom, vamos dizer assim, que teve que se adaptar por conta de um erro que um amigo dele cometeu, bem criança, e ele entrou no mundo por questão mais de sobrevivência, do que necessariamente uma questão de vaidade ou luxúria, é uma questão muito de sobrevivência dele. E a maioria, na verdade, das pessoas que estão lá foram mais por uma questão de sobrevivência. Mas a história dele impacta bastante porque, eu não vou dar spoilers, mas algo que acontece com ele quando criança é bem impactante. Por último, a gente tem o Mario, que é um cantor. Ele realmente é um cantor, ele já fazia música, né, na época que o filme foi lançado. E ele interpreta o Andrew, ou Andrew. É, que ele faz o filme, na minha opinião, elevar bastante por conta que ele parece ser uma das poucas pessoas que olha a situação na sala e fala, mano, isso aqui tá muito errado, precisa ser mudado o mais cedo possível. Então, nos olhos dele, dá pra gente ver, tipo, que obviamente ele não tá contente, as pessoas estão contentes, o que a gente precisa fazer pra mudar, ele não sabe, mas ele sempre mostra querer estar mudando. Boa. Eu queria destacar realmente muito mais a atuação do Jason, que faz o Marcos. Ele faz um excelente trabalho demonstrando uma raiva contida que ele tem, só que em nenhum momento ele consegue extravasar essa raiva para as pessoas, pro local em que ele deveria extravasar. Ele tem essa dificuldade e ele consegue expressar isso com olhar, com ele ficar parado, tipo, o ator fica parado olhando
de rancor, um senso de raiva para as pessoas. A outra pessoa que faz isso muito bem é a April Lee, né, que interpreta a Eva, que nem eu comentei, que eles ficam parados olhando e esse olhar demonstra muito sentimento. O que eu acho muito difícil para atores fazer, sabe? Um olhar demonstrar uma quantidade enorme de sentimentos e saber o que aquilo significa. O filme ele tem questões como o embate da professora com a chefe de educação, da escola, né, específica, ou da professora com o marido ou com o pai dela. Então, tem esses quesitos aí. Eu não acho que isso seja o grande potencial do filme, né? O que fala, nossa, esse filme é bom. Eu acho que até desvirtua um pouco do que eu gostaria de ver do filme, mas são pontos que são necessários, porque como a história ela é real, ela tem que explicar o motivo do que está acontecendo. Então, vale a pena, mas eu não acho que seja, uau, foi a coisa que eu mais prestei atenção e essas são as cenas que eu gostaria de rever muito. E o interessante é que o filme, ele não propõe pra nós, necessariamente, o que é o certo, o que é o errado dentro dessa história, sabe? Se é errado se você entrar em gangue, se você defender o seu parceiro de gangue é, é certo ou não, sabe? Tipo, ele não deixa isso necessariamente pra gente responder, sabe? É muito mais uma questão de, olha, esses jovens, eles estão marginalizados, existe alguma coisa pra ser feita pra reduzir os danos que a vida pode causar neles? É muito mais essa questão, tipo, existe alguma coisa pra fazer pra que é, tudo fique minimamente bem em algum momento da vida deles? E uma frase muito boa que o pai da Erin, que é a professora, diz, né? Você consegue mudar a vida deles na escola, mas não fora dela. E realmente a gente vê isso muito. Não necessariamente a vida deles mudou depois que eles começaram a frequentar as aulas da professora. Pode ter mudado em alguns pontos. É uma questão mais de empatia e de união entre os personagens dentro daquela turma, mas não mudou ao ponto, tipo, olha, as gangues deixaram de existir. Isso não acontece no filme, sabe? Elas ainda existem rivalidades entre eles, diminui, mas ainda existe. O mundo lá fora ainda tá esperando por eles com muita violência, com muito medo ainda, sabe? E até eles falam que quando eles estão dentro da sala 203, que é o nome que é o número da sala, né, de inglês, eles sentem que lá é o único lugar que eles conseguem ser eles mesmos e é o único lugar que eles sentem essa união é, que eles também sentem nas gangues, mas muito mais, tipo, vamos discutir coisas sobre, tipo, do dia a dia, da vida, entre eles do que com as gangues onde eles não têm essa abertura de fala. As reflexões que o filme instiga são necessárias até hoje, 18 anos depois do filme ser lançado, pois não necessariamente o mundo ele tá melhor do que era antes. Diferente com certeza, mas não necessariamente melhor. Cada geração tem os seus problemas, né? Outros problemas, outras questões, mas que ainda existem problemas externos que afetam a vida das crianças e de adolescentes, ainda vão continuar acontecendo, muito provavelmente não vão desistir praticamente nunca, sabe? Para finalizar, eu gostaria de deixar duas cenas do filme, que pra mim são uma das duas melhores que tem, que aí eu tô, entre aspas, apelidando de o primeiro, que eu acho que é melhor, que é Levante a Mão Aqui, quem sabe o que é o Holocausto. Quando chegar essa parte da cena, vocês vão saber o que eu tô falando. E é muito, muito bom. E o segundo é o Jogo da Linha, que é uma das primeiras cenas que eu vi especificamente desse filme. É, em cortes e coisas assim, né? Tipo, atualmente na internet. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que nem eu comentei no início, caso vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem algum outro filme antigo que vocês querem que eu reassista ou assista pela primeira vez. Podem deixar nos comentários que eu posso trazer uma análise ou um review do filme. E é isso. Até a próxima.